abraço, telespectadores do programa do Cruzeiro. Está no ar o programa que fala do melhor clube brasileiro do século XX, o Cruzeiro Esporte Clube. O Cruzeiro joga domingo no Mineirão às 19 horas contra o Bahia. G6 é prioridade do técnico Mano Menezes. Sub-20 vence e classifica para a semifinal do Campeonato Brasileiro. Venceu de 1-0 ontem a Chapecoense. O nosso convidado de hoje é o Dr. Sérgio Santos Rodrigues, candidato à presidência do Cruzeiro Esporte Clube. Vamos conversar com ele, bater um papo com o Dr. Sérgio e ver os projetos dele para 2018, 2019 e 2021. 3 anos de mandato do próximo presidente do Cruzeiro. Ele é um dos candidatos. Tem um outro aí, que é o Wagner, que também é candidato. Nós já convidamos também para vir ao programa. Vamos ver se ele vem aí. Vai vir, em breve virá. Na próxima semana, o Carine. Então, olha, o Cruzeiro venceu a Chapecoense 2-1 no último domingo. O Cruzeiro jogou bem. Ó, o Cruzeiro encaixou. O time do Cruzeiro encaixou, pessoal. Agora vai ser difícil o Cruzeiro perder, hein? Porque com esse foco aí da Copa Brasil, o Cruzeiro está fazendo de tudo para ascender no Campeonato Brasileiro, também no G6. Então o Cruzeiro tem tudo para subir ali no G6, ir para o G4, G5 e depois ganhar a Copa do Brasil. Essa é a meta do Cruzeiro. Vamos fazer agora 2 jogos em casa, antes da Copa do Brasil, e um fora. É isso, né, Carine? É um só. Vamos jogar com o Bahia e o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense lá. E depois o Flamengo aqui. Depois do Flamengo aqui. Dia 27. São 2 aqui. Então, olha, o Cruzeiro está muito bem. Os jogadores que estão entrando no lugar daqueles machucados, contundidos ou suspensos, estão entrando e entraram na filosofia do técnico Mano Menezes. Por isso que a gente diz sempre, o futebol tem que dar liga. Quando dá liga é difícil, mesmo não tendo jogadores de um alto nível, pode sim o time da liga e subir. É o que o Cruzeiro tem feito. O Cruzeiro hoje tem vários jogadores em ascensão, subindo na hora exata do campeonato, tá? E o Mano quer priorizar o G6. É isso que nós vamos. Infelizmente, o Alisson machucou. Uma entrada maldosa do jogador, que inclusive esse jogador é do Cruzeiro. O Groli. O Groli lá, ele deu aquilo, olha, era questão de expulsão. Não foi expulso o jogador, tomou só o cartão amarelo, mas o Alisson está aí. Já vai ficar fora do jogo contra o Bahia, já não vai jogar. O Cruzeiro, o departamento médico está tentando recuperá-lo para a final contra o Flamengo, que é a prioridade. Tá certo? E o Sub-20 venceu o Chapecoense por 1-0. Gol do Tony Anderson. Esse menino tem feito gol, hein, gente? Muito bom jogador esse menino. Sim, olha, presta atenção. Quase toda semana a gente fala aqui, gol do Tony Anderson. Tony Anderson. Um bom jogador. Vamos olhar esse menino aí, tá certo, gente? E Carine, você quer falar alguma coisa do time, do Cruzeiro? Antes do... Você quer que eu fale quem? Do Palmeiras? Não, porque antes da gente... Porque depois o programa vai ser todo voltado pro Serginho, tá? Boa noite, Sérgio. Boa noite, Eduardo. Boa noite para mais de 9 milhões de torcedores espalhados por todo esse planeta azul. Agora nós estamos na fase final de concretizar aquilo que a gente vem perseguindo, buscando, que é o título da Copa do Brasil. Não pode escapar esse título da mão. O Cruzeiro hoje, numa análise fria que a gente faz do time, ela é melhor que o Flamengo. O Cruzeiro está em ascensão e o Flamengo não está conseguindo jogar bem. Ontem mesmo eu estava vendo o jogo deles, terrível. Mas futebol, na hora que o juiz apita lá, muda tudo. Uma expulsão, uma entrada maldosa desse cretino, desse tal de Groli lá, que depois foi pedir desculpa. Ele voou no Alisson. E o babaca do juiz também não deu nenhum cartão pro cara, pô. Deu amarelo. Não, mas aquilo é vermelho, Eduardo. Deu amarelo. Não é vermelho? Ele deu amarelo. Eu acho que o Cruzeiro está muito bem, o G6 está aí pra gente. Nós vamos fazer uma partida boa. Eu acho que a torcida tem que ir no campo domingo, às 19 horas, prestigiar o Cruzeiro. Depois nós vamos jogar com a Goianiense. O Cruzeiro tentou antecipar essa partida pro sábado, porque o Cruzeiro iria jogar na quarta-feira, não conseguiu. Falta mais uma vez de prestígio nosso, dentro dessa federação mineira que não sabe nada aliás, não tem prestígio, nem pro outro time lá da Lagoa tem prestígio. E a gente fica na mão desse pessoal. Vamos estar aí batendo um papo agora com o Sérgio, candidato, ver as propostas para melhorar mais ainda o nosso time. Pois é, então vamos
conversar já, batendo um papo com o Serginho. O Serginho já é de casa, já esteve aqui com a gente, trabalhou lá na gestão do Dr. Gilvan. Acho que ano passado, né? Ano passado, né, Serginho? Que eu tive aqui? Não, que você trabalhou com o Gilvan até o ano passado. Desde 2009, né? Desde 2009 você está lá. Superintendência. Então, agora, eu saí em março desse ano. Saiu em março desse ano. Então o Serginho já é de casa, é uma pessoa que já conhece bem o Cruzeiro, está lá dentro do Cruzeiro, já está dentro já há um tempo lá dentro do Cruzeiro e mexe com as coisas do Cruzeiro. É cruzeirense quatro costados mesmo, a gente sabe disso, né, Serginho? Claro. Serginho, vamos fazer. Olha, nós recebemos muitas perguntas para fazer para você. E eu tenho uma aqui que eu faço questão de fazer para você e para o outro candidato, se a gente conseguir trazer ele aqui. Né? É o seguinte, eu falo que tem que ser uma ordem do presidente do clube, olha bem, presidente do clube, nas categorias de base, relacionado às categorias de base. Tem que subir todo ano, tem que ser um compromisso do presidente com o técnico do profissional, tem que subir, é obrigação subir no mínimo 5, 6 jogadores todo ano. Mesmo que ele não dê certo em 5, mas tem que ser obrigação subir 5, 6 jogadores, porque é só aí que eu vejo a saída para o clube hoje no Brasil, a questão financeira. Porque ninguém aguenta hoje ficar contratando jogador. Qual é a sua ideia, qual é o seu projeto para as categorias de base do Cruzeiro? E seja bem-vindo, tá, Serginho? Obrigado, boa noite, Eduardo, boa noite, Karim, boa noite aos nossos telespectadores. Aí é um prazer estar aqui mais uma vez e viremos sempre convidados, sem dúvida alguma. Isso que é que você foi eleito o único programa dedicado a nossos grandes torcedores, a nossa grande nação azul celeste. E vocês mantêm uma coisa aqui que eu gosto muito, que eu falo que é que a gente tem que voltar para o Cruzeiro, que é o melhor clube brasileiro do século XX. Isso aí. Eu não gosto desse negócio de maior de Minas. Maior de Minas é óbvio que nós somos, pela grandeza da torcida. Segundo é o Flamengo, né? Que tem então, muito... nós somos o melhor clube brasileiro do século XX. E a meta para o século XXI é, no mínimo, ser isso para ser da América do Sul. Essa chegar é a abertura nossa do programa, é essa. Então, por isso que eu gosto muito, eu falo isso quando eu assisto, eu falo, esse é o mote que a gente quer voltar para o Cruzeiro. Certo. As nossas categorias de base, eu concordo com você num aspecto, Eduardo, mas vou além. Eu acho que a gente não pode só subir jogadores. É importante que eles subam para jogar ou no nosso time principal ou na primeira divisão, mas que joguem de alguma forma. Nós temos exemplo de jogadores, por exemplo, o Elber, que jogou no Sport uma temporada boa e depois voltou e jogou bem. Né? E esse ano saiu um estudo daquele site Footstats, em abril desse ano, salvo engano, mostrando os minutos jogados por jogadores da base. E o Cruzeiro estava em 10º, salvo engano. O primeiro era o Grêmio, e o quarto, o Corinthians, que são os primeiros e segundos colocados do Campeonato Brasileiro. Com a folha salarial menos da metade da do Cruzeiro. Então, eu acho fundamental que a gente consiga não só subir, que tem essa meta, mas que eles subam para jogar. Isso é fundamental. E aí, como que faz para eles subirem para jogar? Eu acho que entra nessa parte que você falou, Eduardo. A gente não pode contratar terceiro reserva e conforme for a posição, até segundo reserva, ganhando às vezes 80, 90 mil reais por mês com um contrato de 3, 4, 5 anos, né? Muitas vezes são apostas, e não dar chance para os meninos da base subirem e jogar. Eu acho que terceiro reserva é obrigatório que seja da base, e reserva imediata em grandes casos tem que ser também, e tem que ter titular no time oriundo da base também, é óbvio que nós temos. Então, essa política de base tem que mudar muito. Não é na quantidade de investimento, que a do Cruzeiro já é grande. O Cruzeiro, pelo balanço do ano passado, investiu 20 milhões de reais na base. Então, a questão não é quantitativa, mas qualitativa. Como investir esse dinheiro? Se vai ser só para pagar salário, que eu acho que tem sido a política do profissional também, que eu discordo muito. Acho que a gente tem que investir mais em infraestrutura, promover viagens, que o Cruzeiro faz muito. Isso não é gasto, isso é investimento. Né? Envolver no desenvolvimento desses próprios meninos, jogadores, que eu chamo mesmo da base. Eu falo isso muito. É importante enxergá-los como meninos e não como profissionais de 14, 15 anos de idade. Eles entenderem a cultura do Cruzeiro, eles serem bem educados dentro de um clube, né, para eles poderem se tornar grandes profissionais depois. Isso eu acho que é o principal diferencial que a gente tem que investir hoje, que aí o retorno vem de longo prazo depois. Né, saber aquela sistemática que o Cruzeiro joga, a identidade do Cruzeiro, quais são as características, o histórico do time do Cruzeiro. Então, é conseguir conciliar esse investimento de forma mais qualitativa. Eu cito o exemplo, eu visito muitos clubes fora, né, eu acho que além dessa experiência de ter trabalhado no futebol, estudado futebol, essa experiência de visitação é muito boa. E eu tive recentemente no Sporting, que é talvez a terceira força portuguesa. O Sporting investe 5 milhões de euros por ano na academia dele. É muito pouco, se a gente for parar para pensar, ou seja, investe menos que o Cruzeiro. Entretanto, na última Eurocopa, dos 14 atletas que entraram em campo, 10 foram formados na academia do esporte. Aí eu pergunto, do Cruzeiro, qual foi o último grande jogador campeão com a seleção principal formado na base do Cruzeiro? Então, acho que isso que a gente tem que começar... O último foi o Ronaldinho, né? Começar a mudar. O Maicon também, né?
O Maicon teve. Na mesma época, praticamente. Mas o Ronaldinho, Não, o Ronaldinho não foi formado, né? Fala de base. Ele veio de São Cristóvão. Eu digo, do Cruzeiro que eu tô falando. Eu digo aqueles formados, como o próprio Lucas Silva. Não é. O Lucas Silva veio de um time de Goiás, né? Mas veio, salvo engano, sob 14 ou 15. Aí a gente considera que foi formado na base. Né? É isso que eu acho importante, porque a gente vê na base política, às vezes, de contratar no último ano de júnior, em detrimento de utilizar aqueles atletas que vieram do histórico, que formaram dentro do clube, têm a concepção do clube, né? Eu particularmente, sou contra isso. Eu acho que jogador para você contratar no último ano de júnior, de 19, 20 anos, ou ele é um fenômeno para jogar no principal, ou realmente é uma coisa fora do comum para você tentar amadurecer ele um ano na base. Mas eu acho que essa idade já é a idade para jogar num time profissional, não para contratar, né? Então, acho que a gente tem que mudar nessa parte qualitativa da aplicação desse recurso. Então você guarda bem o que eu te falei. No mínimo 5, 6. Inclusive a categoria de base do Cruzeiro esse ano, nós estamos com muito boa surpresa. Esse ano tem, Dois aí que pra mim, por exemplo, eu sempre falo aqui, Sérgio, o Murilo, ele joga hoje em qualquer time. E basta colocar para jogar. Tem que colocar para jogar, não pode, que tem medalhão, não adianta. O Raniel, por exemplo. Raniel também é outro jogador que, se firmar mais um pouquinho, vai ser titular do time do Cruzeiro. Já está escalado para domingo. Cara, Faça sua pergunta aí, meu amigo. Aqui do programa do Cruzeiro, nós temos uma audiência muito boa e nós não temos candidato. Nós não temos candidato. Nós estamos abrindo aqui, o candidato é o Cruzeiro. Se você for o eleito, eu tenho certeza que você vai fazer para o Cruzeiro. Por quê? A minha pergunta está baseada em quê? O Cruzeiro é uma potência. Você sabe que o Cruzeiro é reconhecido mundialmente. Nós temos todos os títulos possíveis. Só falta o Mundial que nós vamos conseguir ano que vem. Nós vamos classificar. Qual que é a sua estratégia para tornar o Cruzeiro maior do que ele é hoje? Eu acho, na verdade, Karim, que infelizmente nós perdemos sim um pouco nos últimos anos do nosso prestígio político e institucional. O Eduardo acabou de citar um exemplo que nós tivemos hoje aí. O Cruzeiro antes era um time que chegava na CBF recebido de portas abertas, a gente era o melhor representado. Hoje nós não temos nem jogador contratado para a seleção mais, na minha opinião, nesse aspecto. Então acho que a gente precisa refazer, voltar essa política de ter o Cruzeiro grande no campo político e institucional também. E aí, hoje, por exemplo, eu falo, infelizmente a gente é manchete na FIFA não por ser o melhor clube brasileiro do século XX, mas por ter dívidas de jogadores, ter 4 processos na FIFA. O Cruzeiro nunca teve processo na FIFA. Hoje nós temos 4 em andamento por dívida. Então eu acho que isso a gente precisa mudar. Isso aí, o Karim, a gente faz com o mote principal que a gente fala da nossa gestão, que será uma gestão profissional, profissionalizada. E é isso que precisa mudar, tratar o Cruzeiro como uma empresa. Ter planejamento estratégico, ter orçamento, ter metas pré-definidas, alcançar essas metas com bonificação, não atingindo essas metas, rever alguns tipos de política, se for o caso, que pode estar com um profissional inadequado para aquela situação. Ter grandes profissionais, né? Eu falo que o seu entorno que determina onde você quer chegar. Então, se eu quero ser um clube campeão mundial, se eu quero ser um clube campeão da Libertadores, eu tenho que ter grandes profissionais de forma que esse profissional que sair do Cruzeiro seja caçado no mercado de tão bom que ele é e tão grande que ele é. Então, esse profissionalismo eu acho fundamental. Plano de cargo e salário, o Cruzeiro não tem. Um programa de recrutamento, de qualificação, de contratação de profissionais do mercado, a gente também não tem. Então, acho que a hora que a gente tratar o Cruzeiro dessa forma profissional, esse sucesso, esse protagonismo, ele fica mais... a tendência é que ele perdure por longo prazo. Para não ocorrer de ganhar um campeonato ou 2 campeonatos e passa 3, 4 anos disputando para não ser rebaixado. O sucesso extra-campo, ele é fundamental para preparar o time para ter um projeto de longo prazo dentro do campo. Eu sempre cito o exemplo que eu gosto muito dessa literatura do futebol. O Ferguson, quando chegou no Manchester United de 86, ele ficou 3 anos, ele conta sem ganhar título, investindo em análise de desempenho, psicologia, nutrição, reforma de gramado, infraestrutura de CT, compensação. Nos 15 anos seguintes, ele foi pelo menos 3º lugar no campeonato inglês, ou ganhando pelo menos Copa da Inglaterra, Supercopa, enfim. Preparou-se o terreno fora, né? Exatamente, para você, dentro de campo, o resultado ser mais duradouro e depender menos da sorte, né? Então, acho que o fundamental para o Cruzeiro retomar esse protagonismo é essa organização profissional dentro do Cruzeiro, ou seja, mais descentralização, mais planejamento, menos decisões subjetivas por parte do presidente, do tipo eu gosto ou eu não gosto, né? Mas decisões mais objetivas e técnicas, ouvindo mais as pessoas. Tá certo. Agora, o Serginho, o pessoal está estranhando se eu falar Serginho, é porque eu já conheço o Serginho há muitos anos. Mas todo mundo fala, não tem problema não. Né? O Barro Preto, a gente sabe que é uma área ali muito valorizada, muito valorizada.
E eu já vi, que eu sou parente... Inclusive, isso muitas perguntas de telespectadores. Sobre isso, né? Doutor Francisco é um deles mesmo, viu? Em cima disso mesmo, eu quero perguntar. Na época do tio da minha esposa, o Felício Brandi, ele tinha uma ideia de fazer lá, era Cruzelândia, tipo a Disney, né? Aí ele queria fazer uma Cruzilândia lá, entendeu? Mas aí, briga vai, com os conselheiros, não fizeram. Você tem algum projeto para aquela área ali? Porque é uma área muito valorizada, eu acho que ali dá a independência do Cruzeiro financeiro. Sim, né? sem dúvida nenhuma, mas acho que qualquer tipo de projeto desse passa por uma alteração estatutária e logo tem que ser submetido à vontade dos conselheiros. Então eu acho que o primeiro passo, acho que a gente tem que permitir que o conselho se manifeste se é interesse dele ou não que haja essa modificação. Então que a gente apresente propostas, como é o que está baseado a nossa candidatura, profissionais, então seja de shopping, de empreiteira, de estacionamento, de hospital, cada um fala uma coisa né? Que a gente submeta isso para ver se o conselho tem essa vontade ou não. Isso aí não depende de uma vontade do presidente do clube. Então seria uma matéria muito mais para o presidente do conselho ou dos conselheiros provocarem. Mas eu, como presidente do clube, pretendo sim submeter ao conselho isso para entender qual que é a vontade do conselheiro do Cruzeiro, que aí ter-se-ia, como eu falei aqui, que alterar o estatuto para promover qualquer empreendimento lá. Mas acredito sim que pode ser uma boa solução, uma forma de ter um recurso recorrente, independente do futebol, e é possível conciliar isso com o clube social sem dúvida nenhuma. É possível ter esse aspecto social dentro de um empreendimento. Pode. Mas, repito, acho que depende da vontade do conselheiro, sobretudo, e não do presidente do clube. Bom, eu acho que você e o outro candidato, Wagner, são dois candidatos privilegiados, porque, independente de chapa, que nós falamos aqui, nós não temos bandeira de presidente para dirigir o Cruzeiro, né? Para dirigir o Cruzeiro, o presidente Gilvan vai entregar um clube que, para mim, a gente não sei se você tem assistido o programa, Sérgio, nós temos conversado aqui, o Cruzeiro hoje precisa de um lateral direito e um meio de campo. Então, em nível de futebol, sendo o Hudson é o único jogador que vai vencer o contrato dele em junho do ano que vem, o futebol está pronto. Em cima disso, torcida, você torcedor, mas até bem mais novo, no campo dele de 1965, ele quer ídolo. É difícil, mas tudo com planejamento tem jeito. Eu também acho. Você não precisa de contratar um jogador camisolão, não. Você vê, por exemplo, tem um menino no Botafogo, o meio de campo do Botafogo aí, você sabe que o Botafogo vive sempre na lamúria financeira lá, né? É isso que tem que ser olhado no futebol brasileiro. O Felipe, lá do Rio Grande do Norte, que eu já falei aqui, que eu te falei aquele dia aqui, lateral direito, excelente. Você precisa de... Você está com a faca e o queijo na mão, viu, Sérgio? Eu falo o seguinte, primeiro, questão de posicionamento, eu costumo evitar falar agora, cara, exatamente, até porque o time está jogando uma final e muitos atletas podem ser meus atletas. Não, pois eu estou te falando que às vezes quando a gente fala... ele está no bom caminho. Sim, mas isso aí você fala uma coisa interessante que eu discuto muito, futebol é resultado. Exatamente. Então, eu tenho vários amigos, inclusive de fora, que reclamavam. Quando o nosso adversário trouxe nomes do tipo Robinho, Fred. O Cruzeiro não tem um ídolo. E hoje estão os dois, às vezes, no banco, às vezes não, e a torcida xingando. Então, futebol é resultado. Assim como em 2013. Em contrapartida, nós temos o Murilo, o Raniel lá que estão subindo. E assim como em 2013, quando a gente trouxe Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, tenho certeza que 90% ficava. Isso aí não é a solução para o Cruzeiro. Se eu te desse a opção em 2013 de trazer Everton Ribeiro ou Robinho, todo mundo ia querer o Robinho, não tem dúvida nenhuma. É verdade. Então, futebol é resultado. Eu acho que a gente precisa muito de técnica, a mesma coisa. O Roger, em maio, era o melhor técnico do Brasil. Hoje não é ninguém. O próprio Mano, coitado, é que eu gosto. Coitado não, porque ele é um excelente profissional. Não digo coitado no aspecto de que desde a minha candidatura começou, já tem, desde junho praticamente, já tiveram altos e baixos. Ora, o Mano você vai renovar, né? O Mano você vai mandar embora, né? Então, é isso que eu falo, é difícil a gente falar sobre isso agora. Você vai mandar embora? Isso tudo eu falo, depende do resultado. Já falei, eu trabalhei com ele, gosto dele, achei ele um profissional muito sério, uma pessoa de caráter, muito bacana. Mas eu acho que tudo isso, Sérgio, passa dentro de um planejamento. Claro. Que até o final do ano vai ter os culhões para você tratar isso e ver. Com certeza. Porque a gente tem visto que o Cruzeiro financeiramente, o Cruzeiro não está bem financeiramente, porque isso pipoca algumas coisas. Não é que não está bem, está muito mal. É diferente, está bem. Porque também a gente tem que levar em consideração que quando o Gilvan pegou, o Cruzeiro estava devendo salário de janeiro. Não, vamos lá, vamos acertar, porque os salários vencem em dezembro. E você paga até 5 de janeiro. Isso. Então o Cruzeiro não tinha pago, porque é o normal, assim como eu espero assumir o Cruzeiro tendo que pagar a folha de dezembro. Não é normal você antecipar o pagamento. Lógico. Então não estava devendo. Mas o que aconteceu naquela época, que eu acho que todo torcedor se recorda muito bem. O Cruzeiro foi entregue com 120 milhões no total do balanço de dívida
refis, enfim, dívida equalizada, e o presidente César Perrella queria vender o Montijo por 10 milhões de euros, que dava à época aproximadamente 30 milhões de reais. E aí, consultando o presidente Gilvan na época da transição, o presidente Gilvan falou, não, eu não quero vender o Montijo. E o Zezé acatou o que o Gilvan pediu. E vendeu o Dudu. E por isso passou a dificuldade financeira. Sim, vendeu o Dudu antes. Não, o Dudu foi antes. Não, foi em novembro. Mas novembro. O Carime, com todo... Não, eu tô falando, eu tenho que te colocar. Não, eu sei, mas eu não vou te falando dar a sua flor, realidade. não. Eu quero que você aperte o espinho também. Mas eu quero explicar. Eu não vou citar aqui pessoalmente, até porque é um grande atleta, uma grande pessoa. Qualquer pessoa que conhece sabe que o produto do Dudu foi vendido porque estava com problemas pessoais aqui. Isso aí, no Cruzeiro eu sei disso. Então não vamos expor o atleta, até porque é um grande menino, um grande jogador formado aqui. Mas a vida dele foi exclusivamente por isso. Foi necessário. E não era também uma quantia ruim à época. Não, 6 milhões eu de cito dólares, muito exemplo eu cito muito exemplo 6 milhões de reais, 5 milhões de euros. Eu lembro até hoje quando o nosso adversário não vendeu o Renan Oliveira por isso, porque falaram que ele valeria muito mais. E depois deu no que deu. Então o próprio Dudu foi para fora, não rendeu tanto e hoje é um craque aqui. É um craque. Então eu acho que profeta do acontecido às vezes quando reclama. Mas voltando àquele assunto. Então, quando optou-se por não vender o Montijo, sabia que ia ter essa dificuldade. Outro dia me fizeram essa pergunta no programa. Se precisar vender atleta para pagar salário, você vai? Eu falei, claro, eu não posso atrasar o salário de atleta que está lá dentro. O time tem que vender 1 ou 2 jogadores por ano e se for pra pagar, o salário é sagrado. Aí eu pergunto para cada torcedor que me fala, você gostaria de ficar com o seu salário atrasado? Então, se eu não, a minha política de gestão que eu falo é essa, assim como gasto. Se dentro da minha casa eu não gasto mais do que eu ganho, eu não atraso o salário dos meus funcionários, eu vou fazer isso numa casa de 9 milhões de pessoas, deixar de pagar os meus atletas, que é o principal ativo do Cruzeiro, que faz o nosso futebol, que é o que todo mundo quer, ou vou gastar mais do que eu ganho? Não, tem que ser responsável. Então, por que eu falo que a situação hoje é muito pior? Que aquela época também, com aquela dívida de 120 milhões, o Cruzeiro da Série A talvez devia ser o 15º ou 6º clube menos endividado. O Atlético Paranaense que sempre foi mais aqui. Hoje, nós somos do ano passado, nós somos líder de endividamento. E hoje nós já estamos, salvo engano, o 6º do Brasil, porque a gente era 16º, 17º. Então a situação piorou demais, muito mesmo, sem dúvida nenhuma. Fora isso que você falou, o tanto que a gente é notícia, é bloqueio de bem, é ação da Minas Arena, bloqueio bloqueio de conta, ação da Minas Arena, adiantamento de recebível, todo mundo já viu falando, né, na casa do contrato de TV, enfim, então a situação realmente é caótica nesse aspecto. A gente tem que ver a situação hoje, a gente tem que estar lá dentro do clube para a gente sentir o que tem. A gente só vê notícias ruins na imprensa aí, o pessoal fala, tá devendo lá na FIFA, foi aquele menino Ábila, né? Foi o Ábila, teve que ser devolvido, né? Praticamente foi devolvido e tal, do Cruzeiro, porque o Cruzeiro não quis pagar não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro para pagar o Huracan, né? Para não pagar o Huracan, né? Então aí fizeram uma composição, devolveram o jogador, que é um jogador que a torcida gosta muito. Era um jogador que a torcida gostava muito. A função do atacante é fazer gol, né? Ele fazia, né? Foi uma pena ele ter ido embora. Né? E agora, os clubes do Brasil hoje, por isso é que eu falei com o Serginho aqui, é o seguinte, tem que mandar no mínimo 6 jogadores da base. Vingou um, o Cruzeiro resolve a situação financeira daquele ano. No outro ano, a mesma coisa. Porque vende para fora, se um menino novo desse estoura, eu tô vendo aí, tem um menino lá do time do interior lá de São Paulo, que estava do Bragantino, Bragantino, negócio, Novo Horizontino, estava emprestado pro Sub-20 para o Palmeiras, foi vendido agora para o Real Madrid. Por 11 milhões, né? 11 milhões de dólar. Eles olham isso mesmo. Eles olham isso mesmo. Sub-17, menino. Sub-17. O São Paulo vendeu bem também. Pois olha pra você ver. E o Vinícius lá do Júnior lá, que não eu acho que tem um custo. Nada, eu acho que tem um custo milhões de euros. Que com um planejamento, com pessoas, igual você falou, certas no lugar certo, né? Capacitadas, o próprio Cruzeiro contratou muito jogador que nem tá jogando. Nem tá jogando, pra quê? Igual você falou, pra completar elenco? Completar elenco é com o Júnior. Com a base, isso aí. Eu sou radicalmente, mas muito radical sobre isso. Eu falo que, olha, os reserva, no mínimo 6 tem que ser da base. Tem que estar lá no banco, no mínimo 6 da base tem que estar. Se você me permite, Eduardo, o que eu falo que a gente tem que fazer? Igual, eu estou falando campo hipotético, tá? Não estou falando que sim nem que não. O Cruzeiro precisa, igual o Carime falou, de um lateral direito. Aí eu tenho que pensar a seguinte coisa. Eu tenho um lateral direito muito bom no Sub-17,
ou seja, daqui a 3 anos ele pode virar profissional, então não adianta contratar um lateral direito muito bom agora, de 21 anos. Posso pegar um mais experimentado um pouco, que vai jogar 2 anos, esperando depois... que aquele menino vai subir daqui a pouco para ocupar a posição. É isso que é planejamento. É você entender isso. Isso passa desde o sub-14, 15, 17, enxergar essas coisas. Porque se eu chego eu tenho 4 atacantes no sub-20, nenhum tem condição de subir, tem alguma coisa errada. Lógico, eu não posso estar no sub-20 de um Cruzeiro com 4 atacantes sem condição de jogar no meu time na Série A, ou pelo menos compor elenco. Aí eu trago atleta ganhando, como eu falei, 60, 70 mil e não subo um menino que ganha 5, 6 para compor elenco, pegar a experiência e olha, nem sei se você estava lá no Cruzeiro ainda, mas quem fez isso fez uma lambança. Pegaram o menino que estava do Júnior, que é muito bom jogador, o Kelvin, emprestaram ele lá pro Guarani e trouxeram um tal de Leno, pô. Olha que absurdo um negócio desse. Olha que absurdo, Serginho. Trouxeram o Leno, que não tá jogando, não vai jogar. Não vai jogar, não. Não vai jogar. Vai jogar, não. O Cruzeiro vai ter que emprestar, devolver. E o Kelvin, que é do Cruzeiro, tá lá jogando no Guarani de Campinas. Tá lá no Guarani de Campinas. Quer dizer, por que não subiu esse menino da base? É o que eu falei do quantitativo e do qualitativo. Eu acho que, infelizmente, o que ocorreu ultimamente no Cruzeiro foi essas decisões de contratar muito para dar satisfação, trouxe e pouco para resolver. Né? Mas também não adianta também, viu, Eduardo e Sérgio? A gente ficar subindo junto que não tem condição. Não, lógico, tem que ter qualidade, né? Tem que ter qualidade. Deixa eu fazer uma pergunta mais uma aqui. Foi o que eu falei, vamos deixar pro já acabou? Só para pegar esse assunto rapidinho, por isso que você falou, se ninguém tem condição de subir, é porque o processo de formação está errado. Entendeu? Isso aí, porque tem muito jogador. O processo de formação está errado. Mas estão matando os campos de futebol, né, Sérgio? Tá. Estão acabando com o produto, né? É um outro assunto. Não é outro assunto. Não, vamos discutir depois, porque agora eu preciso falar dos nossos parceiros que nos ajudam a levar esse programa aí para a torcida do Cruzeiro, para a torcida do Atlético, do América, todo mundo, né? Nós precisamos de parceiro, tá? Vamos falar da sorveteria Aguilato, ali na Avenida Professor Mário Werneck, 2700, do bairro Buritis. Lá você encontra picolé, sorvetes, açaí, crepes, sensacional, crepe salgado, crepe doce, Avenida Professor Mário Werneck, 2700, do bairro Buritis. Pessoal, dá um pulinho lá, é um shopping, essa sorveteria fabrica os produtos da melhor qualidade. Olha que qualidade ali, bicho. Olha. Pois é, viu? Tem um petit gâteau lá sensacional, o açaí, sensacional, os produtos da sorveteria Aguilato, Avenida Professor Mário Werneck, 2700. Vamos falar agora também dos nossos parceiros lá da Super Globo, da Água Sanitária Super Globo, desde 1938 nos lares das famílias brasileiras. Água Sanitária Super Globo. E a família Super Globo está crescendo. Lançaram a linha multiuso Super Globo, original, campestre, floral e cloroativo, para a limpeza da sua casa. Você vai limpar tudo que tem na sua casa com o multiuso da Super Globo. A família continuando crescendo, eles lançaram o limpador perfumado Super Globo. Limpador perfumado Super Globo. É aquele produto especial que limpa e perfuma o ambiente da sua casa, deixando aquele ambiente agradável. Olha as embalagens da Super Globo, sensacional os produtos Super Globo. Você encontra tudo isso nas redes de supermercados espalhadas por todo o Brasil, tá, gente? Lançaram agora o desinfetante Santa Clara, um produto também da marca Super Globo. A Santa Clara é um produto da marca Super Globo. Você encontra nas redes de supermercados 2 litros e 5 litros. Desinfetante, quer limpar a sua casa? Usa o desinfetante Santa Clara, nas redes de supermercado, você encontra tudo isso aí, tá certo? Desde 1938, a Super Globo está nos lares das famílias brasileiras. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência conversando com o Serginho, candidato à presidência do Cruzeiro, aqui. É rapidinho, é pai bola, voltamos já já. Ser sócio do futebol é prático. Pra mim é prático, porque eu compro o ingresso pela internet. Só o fato de não pegar a fila já vale R$12. Ser sócio do futebol é vantajoso. Pro churrasco aqui, ó, comprei cerveja, refrigerante. Só o desconto foi mais de R$12. Ser sócio do futebol é bom demais. E ainda tem os benefícios. Olha quem eu trouxe pra festa do meu sobrinho. Ser sócio do futebol é bom para o Cruzeiro e melhor ainda para vocês. 6?